galera, vamos estar começando mais um vídeo aí, vamos estar começando mais uma live, vamos estar começando mais um momento Tamo Junto Nessa. E é bom, né? É bom nessa segunda-feira de Deus, aqui no Japão, a gente vamos encerrar esse dia com chave de ouro, porque é importante que a gente faça isso. Qual é a importância disso? É que as pessoas, elas acompanham o Evangelho de Deus. As pessoas acompanham Jesus. Então Jesus, simplesmente, ele mostra para nós o caminho, a verdade e a vida. Jesus segue ele quem quer. Não é obrigatório, não. Mas se você quiser uma paz no teu coração, você tem que estar com Deus. Se você tiver com Deus conectado, a paz, ela vai chegar até você. É importante que a gente acompanhe. É importante que a gente viva esse evangelho. É importante que a gente esteja do lado de Jesus. É importante que estejamos do lado de Deus. É importante que a gente faça coisas boas. Daí eu me pergunto a você: quem é o escolhido de Deus? Quem é o servo que Deus escolhe? Deus, ele trabalha de certa forma. Deus, ele escolhe até aquele que as pessoas falam que é ruim. Mas para Deus, ele escolhe. Ele transforma, ele modifica, ele molda. Se ele consegue restaurar as famílias que estão quebradas, se ele consegue restaurar relacionamento, o que Deus pode fazer por você? O que ele já fez por mim e por você? Ele não para de fazer porque ele é bom o tempo todo? Realmente? Deus, ele vem curando, vem sarando, vem ajudando, vem libertando as pessoas da raiz de todo mal. Você pode estar hoje desesperado, você pode estar hoje angustiado, você pode estar de várias formas triste, mas ainda Deus, ele tem fé que você possa mudar. Porque você vai mudar. A partir do momento que Jesus, ele vem para cá, ele vem para libertar todo mundo. Não existe pessoa que possa estar trancada. Porque se Jesus, ele veio, ele morreu, no terceiro dia ressuscitou, então ele levou com ele tudo. Então você é liberto de tudo. Não acredite que você seja prisioneiro. Não, jamais. Você está liberto. E aqui eu pergunto para você: quem pode ser um servo de Deus? Você pode ser um servo de Deus? Paulo foi um servo de Deus. Paulo matou tanta gente. E mesmo assim Deus o escolheu. Agora entenda e compreenda como que o evangelho, ele é bom. Como que o evangelho é verdadeiro. Porque as pessoas não acreditam naquele que está corrompido. As pessoas não acreditam naquele que está destruído. As pessoas não acreditam em nada. Mas quando ele envia Jesus, tá aí a diferença. Jesus, ele acredita na gente. Porque ele vê esperança que podemos mudar. Qual é o pai que dá o seu filho? E sabemos que Jesus, ele monta um exército. Ele monta 12 discípulos para levar o evangelho dele. Mesmo aquele que vendeu, mesmo aquele que traiu, mesmo aqueles que o abandonaram, mesmo assim Jesus ainda escolhe ele. Mas por que ele escolhe eles? Porque tinha que ser eles. Porque o evangelho é o cumprimento da palavra de Deus. Teria que ter os 12 discípulos, teria que ter os 12 apóstolos. Teria que ter todos aqui no evangelho para passar o que passaram. Senão não seria evangelho. O evangelho da palavra de Deus, ele sempre vem falando com as pessoas. Ele sempre vem mostrando o que está acontecendo. E as pessoas ainda não abrem o olho. E muitos falam que só japonês tem o olho fechado. Não! Se você não abrir o olho para ver o que está acontecendo, que a palavra vem se cumprindo, todo dia a palavra vem se cumprindo. As pessoas estão passando despercebidas.
Mas a palavra de Deus, a verdade, ela vai chegar a todos. Impossível não chegar, chega. Hoje você não fala que não quer nem saber de Deus, mas amanhã você quer. Todos são assim, eu já fui assim. Então aqui hoje, vocês vão saber se vocês também é o escolhido de Deus. Muitas pessoas acham que Deus só escolhe aquele tipo de gente. Não. Deus pode escolher qualquer um. Porque é assim que funciona. Olha só como essa passagem é tão tremenda. Livro de Mateus, do capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 21. 6 versículos da palavra de Deus, onde Deus ele fala aos corações das pessoas. 6 versículos onde Deus ele transforma as pessoas. 6 versículos para você entender que você também é o escolhido de Deus. Todos nós que saímos da preguiça, da comodidade, do sofá, da cama, e começar a buscar o Senhor, ler a Bíblia, você vai ver que você pode ser um servo de Deus. Sabia disso? Muitas pessoas acham que tem que estudar muito para ler a Bíblia. Jamais. Só basta você saber ler. E se você não saber ler, Deus te dá sabedoria para você falar até sem saber ler. Sabia disso? Quantas pessoas não sabem ler e falam da Bíblia de ponta cabeça? De tudo quanto é jeito. Não sabem ler, mas sabem ouvir. Existem milhões de traduções auditoriais faladas e as pessoas ouvem e elas aprendem da palavra de Deus. Mas é bom que a gente saiba ler, porque assim a gente jamais seremos passados para trás, porque o que está na Bíblia é de Deus. Agora, o que está na boca do homem, nem tudo é de Deus, porque o homem é enganador. Quantos profetas tem enganadores? Quantos tem? Milhões de profetas enganadores existem. Os falsos profetas, né? Então, para levar a palavra de Deus, temos que conhecer a Bíblia. E eu venho conhecendo todos os dias. Porque eu leio, eu busco. Então, fica mais fácil para mim explicar. Não sou um pastor, não sou um professor, mas alguma coisa aqui eu sei explicar, porque eu leio e eu vivo. Quem vive, entende e compreende. Agora quem não vive, é passado para trás. Mais uma vez, enganado. É enganado porque não vigia. É enganado porque não lê. A Escritura está aqui para todo mundo aprender. O servo escolhido de Deus, quando Jesus soube disso, foi embora dali. E muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contasse nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Então, aonde Jesus estava, a multidão sempre era grande. Aonde Jesus estava, a cura sempre tinha. Aonde Jesus estava, os milagres aconteciam. Mas Jesus sempre mencionava: não conte para ninguém. Fica em segredo. Mas as pessoas não conseguiam guardar, porque o testemunho era grande. E cada vez mais ia crescendo os seguidores de Cristo. É assim. Através de testemunho, as pessoas também são modificadas, moldadas, restauradas. E até mesmo aceita Cristo. O Evangelho de Deus, ele é extraordinário. É tão extraordinário que até o próprio Filho fala em nome do Pai. Não fala em nome dele. Jesus é bom demais o tempo todo. Porque ele veio em carne e morreu por mim e por você. Ele veio em carne e mostrou o tamanho, a grandeza do amor. Ele veio em carne e mostrou que a gente tem que ser paciente. Ele veio em carne e mostrou tantas coisas que nem nós conseguimos fazer tudo. Porque muitas das vezes estamos no vale do esquecimento. Ou porque estamos com preguiça. Jamais pode ter preguiça para levar o Evangelho de Deus. Jamais pode ter preguiça
para ajudar alguém. Porque Jesus, ele ajudou. O que Jesus fez, não conseguiremos fazer. Uma, porque ele era perfeito. Ele não tinha pecado. Mas nós temos o pecado, mas não podemos morrer no pecado. Podemos ser libertos. E Jesus nos libertou. Quando eu falo isso, Jesus, ele fala assim, né? Aqui no livro de Gálatas, né? Ele fala que firme na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Então, Jesus já fala que nos libertou, que não precisamos mais ser escravo. Estamos livres de todo tipo de vício. Escravidão acabou. Estamos libertos porque Jesus veio e nos libertou. Então, aqui no comecinho é tão tremendo porque Jesus, ele já vem curando, ele já vem moldando, ele vem transformando, ele vem ajudando, vem mostrando a importância de estar no Evangelho, no caminho de Deus, a importância de pregar, a importância de fazer com autoridade, a importância de ajudar as pessoas, porque ele ajudava e ele ensinou os discípulos também a ajudar. Jesus é bom demais, velho. Ele é o melhor do mundo. É. E tudo era cumprimento da palavra de Deus, como aqui mencionou. Isso aconteceu para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Todo mundo já falava que iria vir o Messias. Todo mundo falava que de uma virgem nasceria um menino. Então, realmente, Jesus Cristo já era mencionado. João Batista falava. Achavam que João Batista era Jesus. Mas João Batista já anunciava bem antes a vinda de Jesus. Ele sim é o Filho de Deus que batiza no Espírito, no fogo. Esse sim vai ser diferente. O Filho de Deus é diferente dos profetas. E os profetas já anunciavam ele bem antes. E Deus já ia praticamente abençoando as pessoas. Mas quando Jesus chegou, eles viram o Messias em carne. Como realmente era diferente. Disse Deus: aqui está meu servo, que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas, não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá sim, até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Olha como que é tremenda essa passagem, essa mensagem da palavra de Deus. Deus, ele é manso. Deus não é escandaloso. Deus, ele mostra tudo aqui quando ele envia Jesus. Como que era Jesus? Humilde, trabalhador, honesto, bom, curandeiro, abençoador, galardoador, um professor. Olha como que era Jesus. É muito diferente das pessoas. Mas ainda Jesus, ele vê que podemos mudar, porque ele vem por nós. No terceiro dia, quando ele ressuscitou, até mesmo os apóstolos, né, não acreditaram que era ele. Porque Maria levou a mensagem. Jesus apareceu para ela. Ela ficou com medo na hora. Mas depois Jesus falou com ela. E ela levou a mensagem aos apóstolos, aos discípulos. Eles não acreditaram em Maria. Eles não acreditaram nela. Mas precisou Jesus aparecer a Pedro. Para todos eles, aí eles viram que Jesus tinha ressuscitado. Eles acreditaram. Para vocês verem como que é tão
verdadeiro, imenso, o tamanho e a grandeza do nosso Deus. Olha como é que é. Quando ele foi ressuscitado, ali na caverna, ele já não estava mais ali. Mas os soldados viram que ele foi ressuscitado. E precisou mentir para todo mundo que o corpo foi roubado, porque ele foi pago. Os líderes pagou a ele. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele sempre tinha mencionado na festa das Páscoas e muito antes. Um dia eu vou ser entregue. Um dia eu vou morrer. Vão me vender. Mas no terceiro dia, eu irei aparecer novamente para vocês. Ele mencionou que ele ia encontrar com os discípulos. Os discípulos estavam sem fé. Estavam tristes, porque tinha acabado de matar Jesus. Mas para vocês verem como que é bom a importância de saber desse evangelho. Porque Jesus, ele ressuscita. Jesus, ele mostra para nós o tamanho, a grandeza que a gente precisa estar caminhando com Cristo, caminhando com Ele. Porque Ele fala do Pai. E Deus nos abençoa todos os dias. Porque temos tempo para pregar o Evangelho. Temos tempo para ir para a igreja. Temos tempo para falar de Deus. Temos todo o tempo do mundo. Os profetas anunciavam Jesus muito tempo antes dele nascer. Tal de vir o Messias. Ele vai vir. E nem na barriga da mãe ele estava ainda. De Maria. Não estava na barriga ainda. Mas ele viria. Então, se eles aqui, os profetas, anunciavam sobre a vinda de Jesus, por que nós não podemos anunciar o Evangelho? O que ele já fez por nós? E ele já fala aqui no finalzinho. Ele agirá assim, que até a causa da justiça seja vitoriosa. E todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Jesus é a esperança. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é bom demais o tempo todo. Essa mensagem aqui é uma pequena mensagem da palavra de Deus, onde eu estive meditando. O servo escolhido de Deus. Todos nós podemos falar de Jesus, do Filho, e falar do Pai, que é Deus. Todos nós temos oportunidades. Ainda que há esperança, ainda que há tempo. 2 semanas atrás, eu já ouvi 2 pessoas, 2 jovens, falar que não tem mais vontade de viver, que quer morrer. Eu chamei eles para ir para a igreja, porque eu sei que Deus, ele pode restaurar o coração deles, que pode ajudar eles. Eu mesmo não posso ajudar, mas eu posso incentivar a ir para a igreja, porque lá ele vai receber um abraço, um aperto de mão, palavras que vai penetrar no coração, aquilo que está triste ali dentro, amargurado, só Deus pode mudar. Porque esses jovens têm pai, têm mãe. Mas por que os pais deles não conseguem mudar o pensamento desse jovem? Porque tem coisa que só Deus consegue fazer. Pode eu falar, você falar, ou os pais falar 1000 vezes. Não vai adiantar, porque eles não ouvirão. Mas a voz de Deus, quando toca no coração, a pessoa ouve. Porque Deus, ele dá a vida. E Deus, ele transforma também. Hoje em dia, os jovens é diferente do jovem de antes. Os de hoje se cortam os braços, toma remédio para morrer, pula de precipícios, não pensa nas consequências. Por isso que é importante que a gente ensine os nossos filhos princípios de Deus. A importância quando Deus, ele dá a vida.
não se desesperar. Aqui na Bíblia tem todo o processo para você ter uma vida alegre e feliz. Eu digo a vocês, como eu sempre venho falando nos meus vídeos e nas lives, né? Vai para a igreja. Vai ouvir a palavra de Deus. Mas também digo a vocês, não vai para qualquer igreja. Dependendo de onde você for, você não vai aprender nada. Se não tiver a sã doutrina, se não tiver a Bíblia, se não tiver a palavra de Deus, fica difícil. É necessário, é preciso que você vá a uma igreja que pregue da palavra de Deus, que pregue do Evangelho, que pregue da Bíblia. Não fica aí numa igreja que prega hipocrisia, heresia, que você vai ver que é mentira e vai acabar pior do que você entrou. A gente tem que sair da igreja leve, levitando, flutuando e feliz. Não sair pior que entrou. Por isso que é bom e necessário que você vá numa igreja onde pregue da palavra de Deus. Por isso que eu indico para muita gente. Eu indico para muita gente. Quer ir para a igreja? Vamos. Existem lugares que ainda pregam da palavra de Deus. Aonde eu congrego mesmo. A Assembleia de Deus. J. Meade. Eles pregam do Evangelho. Eles pregam da palavra de Deus. Ali tem pastores, pregadores, que vivem o Evangelho e pregam todos os dias. Eles podem estar pregando, anunciando. Vale a pena ir em um lugar assim. Que a palavra, ela é pregada. E pelos frutos você vê como Deus ele tem trabalhando, abençoando, moldando, ajudando, restaurando, modificando. Isso é muito bom. Então o finalzinho aqui é muito maravilhoso, que Deus fala assim: e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. A esperança em Jesus. A esperança em Deus. Muitos tiveram oportunidade de ver Jesus. Eu não tive como ver ele em carne. Aqueles que tiveram essa oportunidade viram em carne, viram os milagres. E não é só isso não. Jesus ainda falou para Pedro: Pedro, vamos andar sobre as águas? O único que andou sobre as águas. Olha a oportunidade que Pedro teve. E aquele mesmo que negou ele 3 vezes, que falou que não conhecia ele, não sabia nem quem ele era. Mas saiba, quando você é um evangélico, quando você é um cristão, quando você é um servo de Deus, eles te conhecem pelas suas vestes, pelo seu falar, até mesmo pelo seu andar. Um cristão é conhecido assim. Eu, quando vi minha esposa pela primeira vez, eu já vi que ela era cristã. O jeito dela. E hoje, ainda tem o mesmo jeito de cristã. Não sou ela, como a família dela. A gente conhece só de ver quando é de Cristo, quando é de Deus. Isso é bacana. Então, Pedro praticamente teve a oportunidade que muitos não teve. Andar sobre as águas com Jesus. Na primeira vez ele caiu, mas na segunda ele andou. Essa oportunidade de estar na presença de Deus, essa oportunidade de ser um cristão, de ser o evangelho, agarra essa chance, agarra essa oportunidade. Vamos ser um evangelista. Eu mesmo, eu tive um propósito na minha vida. E Deus tem um propósito maior ainda. Eu quero ser um evangelista. Eu não quero ser pastor, não. Mas eu quero ser um evangelista de pregar na rua. Porque na rua, onde as pessoas estão muito precisando, elas saem do trabalho, já vão beber, fumar, se divertir, ou fazer algo que não é muito bom, mas para elas é bom, porque elas não conhecem ainda o outro lado, o lado da luz. Então é importante que a gente entenda, porque todo mundo um dia já foi jovem, todo mundo um dia
já fez o que não tinha que fazer, travessuras, mas quando conheceu a palavra de Deus, modificou. Como eu li ali no livro de Gálatas 5:1. Você já é livre e não é mais escravo. Você pode tocar a sua vida, porque Jesus está na tua vida. É muito bacana a Bíblia e as passagens. Elas combinam com a gente. Porque eram pessoas que morreram aqui. Muitas, não foram poucas não. Então eles nos ensinam a importância de estarmos com eles, na presença de Deus. Porque eles tiveram. A Bíblia é maravilhosa, mano. É o melhor livro que eu já vi até hoje. Hoje eu leio esse versículo. Tenho um entendimento. Amanhã eu leio de novo, já é um outro entendimento. Por quê? A palavra de Deus, ela é restauradora. Se a gente puder levar essa palavra de Deus para muitas pessoas, as pessoas vão ficar muito felizes. Porque elas receberão a mensagem, elas receberão algo que ninguém aqui pode dar. É só Deus. A paz no coração. Isso é muito importante, mano. Então, que Deus abençoe todos vocês. E o momento ele é TMJ. O momento tamo junto nessa. E seja grato. Seja na paz e que Deus abençoe a todos. E para a igreja é bom. Ainda mais aonde a palavra de Deus ela é pregada. Não se esquece que eu tô falando aqui, ó. Assembleia de Deus, J.Bead. Aparece lá. Faça uma visita. Leva sua família. Leva seus amigos, seus conhecidos. Vocês não vão se arrepender. Porque a palavra de Deus ela é anunciada. Deus é bom demais o tempo todo. Fica na paz. Falou e é nóis.